Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Em sua estreia em eventos internacionais, o presidente Jair Bolsonaro discursou ontem, dia 22, na abertura da sessão plenária do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Entre os temas abordados, o presidente afirmou que pretende avançar na compatibilização de preservação ambiental e desenvolvimento econômico e diminuir a carga tributária para facilitar a vida de quem produz. Ele prometeu que até o final do mandato, o Brasil será um dos 50 melhores países do mundo para se investir. Confesso que estou emocionado e me sinto muito honrado em me dirigir a uma plateia tão seleta. Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil precisa de vocês. E vocês, com toda certeza, em parte, precisam do nosso querido Brasil. Essa viagem também é, para mim, uma grande oportunidade de mostrar para o mundo um momento único em que vivemos em meu país e para apresentar a todo o novo o Brasil que estamos construindo. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade, com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que aprender conosco. Queremos governar pelo exemplo e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado da América Latina a discursar na abertura do fórum. Cerca de 250 autoridades do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo e de outros países, compareceram ao evento. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. Buscaremos integrar o Brasil ao mundo, também por meio de uma defesa ativa da reforma da OMC, com a finalidade de eliminar práticas desleais de comércio e garantir segurança jurídica das trocas comerciais internacionais. Estamos aqui porque queremos, além de aprofundar nossos laços de amizade, aprofundar nossas relações comerciais. Temos a maior biodiversidade do mundo e nossas riquezas minerais são abundantes. Queremos parceiros com tecnologia para que este casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos. As exportações do agronegócio atingiram o valor recorde nominal de 101,69 bilhões de dólares em 2018, crescimento de 5,9% em relação aos 96,01 bilhões de dólares exportados no ano anterior. O recorde anual anterior aconteceu em 2013, quando o país exportou 99,93 bilhões de dólares. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as vendas para a China explicam o comportamento da balança do agro. As exportações para o país aumentaram 9 bilhões de dólares. O valor supera
um aumento de 5,67 bilhões registrado no mercado externo de alimentos como um todo. No complexo soja, o grão foi o principal produto exportado com volume recorde de 83,6 milhões de toneladas. Segundo o boletim da Secretaria, o incremento na quantidade exportada não ocorreria sem a forte demanda chinesa. O consumo chinês cresceu 53,8 milhões de toneladas em 2017 e passou para 68,8 milhões de toneladas em 2018. O aumento de 15 milhões de toneladas foi na soja em grãos. Flamir Brandalize comenta agora como anda o mercado agrícola. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com relação aí ao mercado internacional. Soja calma lá em Chicago, voltando de feriadão, em homenagem a Martin Luther King, na última segunda-feira aí. O encontro dos países rolando em Davos, o nosso presidente Bolsonaro indo para um discurso mais liberal, atraindo investidores. Mas o que nos interessa é o quadro do agronegócio. A colheita brasileira está começando a andar em ritmo um pouco mais forte aí na soja, no milho. As primeiras lavouras de arroz também em colheita. Feijão aí já bem avançado, com a safra comprometida aí devido ao clima, preços em alta. O Brasil já perdendo um pouquinho de ritmo na exportação aí da soja e milho, agora nessa reta final de janeiro, em função de que já não temos produto, né? Temos pouco produto para embarcar. O ano passado foi o recorde histórico de embarque, soja com 83,8 milhões de toneladas em 2018, frente a 68,2 milhões em 2017. Então veja a grande diferença, já exportamos mais do que devíamos e agora estamos passando um ano comercial praticamente sem soja. O quadro geral é de colheita nesse início de safra, com perdas aí devido ao clima, né? Então tem perdas na produtividade, não vamos atingir aqueles níveis recordes que tivemos no ano passado, e com isso se espera aí um ano mais forte em cotações. O mercado da soja aí já mostra aí, aqui no Paraná, indo para uns 20% colhidos, Mato Grosso do Sul perto de 15% colhidos, e os demais estados aí uma outra lavoura em colheita, mas na maioria ainda sem colheita efetiva, e o clima indo para próximo da normalidade, ou seja, o período de seca está passando e as condições estão um pouco mais favoráveis aí ao setor produtivo nesta reta final de janeiro. Os negócios continuam parados porque os níveis de R$ 76 a R$ 77 que estão nos portos não atraem vendedores que esperam aí uma definição da safra para se posicionarem à frente. Os produtores querem níveis maiores, a maioria quer acima de R$ 80 nos portos, 82, para voltar a negociar essa soja da safra aí que vem com comprometimento na produtividade. Essa é a condição da soja deste momento e os negócios, como a gente falou, muito lentos. No mercado do milho também um pouco negócio nesses últimos dias, os produtores também esperando a alta nas cotações e os compradores esperando baixo. Continua ainda um impasse entre as duas posições, as duas pontas. A colheita entrando devagar aí no sul, os produtores colhendo quando o tempo permite. As regiões que tem milho pronto também tem caído chuvas aí em pancadas que tem atrapalhado a evolução da colheita. Produtores colhendo, entregando contratos e fazendo poucas posições novas, deixando a parte do milho a fixar aí para negociar à frente. E os níveis de portos aí chegando até 39, como indicado no Porto de Rio Grande, para o milho de exportação, 37, 38 aí para o milho do mercado de Paranaguá e Santos, e também poucos negócios porque o pouco movimento que aparece é para venda junto à indústria de consumo interno, com alguns produtores e dando essa preferência aí para fechamentos no mercado doméstico. Também lento de negócio no mercado do milho nesse momento. A exportação do milho também perdeu um pouco de ritmo aí nesse mês de janeiro. O volume embarcado aí, ele é forte, mas ele perdeu um pouco de ritmo na última semana, está com um pouco mais de 2,8 milhões de toneladas embarcadas. Na semana anterior tinha 2,15 milhões de toneladas, então foram embarcadas aí cerca de 659 mil toneladas na última semana, que dá pouco mais de 110 mil toneladas diárias, sendo que nas semanas anteriores os embarques diários estavam próximos de 200 mil toneladas e agora caiu o ritmo em função de que também tem pouco milho. De outubro para cá, os embarques de milho devem fechar o mês de janeiro perto de 15 milhões de toneladas, então entre outubro e janeiro. Isso é sinal de que aquele excedente de milho que tínhamos aí da safrinha, grande parte foi negociado na exportação, que deve fechar aí próximo de 15 milhões de toneladas entre os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, e desafogar aí o excedente
excedente de oferta que tínhamos e os estoques grandes que tínhamos no mercado interno. E vamos agora para o mercado da safra de verão, que caminha com a colheita e mostra aí números aí que a gente espera entre 20 a 22 milhões de toneladas frente aos 26 colhidos no ano passado. O milho foi fortemente atingido pelo calor e pela seca no sul do Brasil e tem produtividades bem menores do que foi nos últimos anos. E com isso os produtores esperam cotações maiores, por isso que estão vendendo pouco. Os produtores do Rio Grande do Sul estão contabilizando prejuízos por conta de enchentes que afetam o estado. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, indica uma queda na safra em torno de 1 milhão de toneladas em função da chuva. O resultado também é impactado pela redução da área plantada. Diante disso, produtores querem a ajuda do governo para evitar que o endividamento no setor aumente. No mercado do arroz, o que a gente vê aqui é a fase mais crítica aí de inundações, tempo nublado, está passando. O tempo está abrindo no Rio Grande do Sul, o sol está voltando a aparecer e as condições estão começando a melhorar para as lavouras, mas as áreas mais precoces, que terão colheita em 2 a 4 semanas, elas sofreram mais, então tem perdas já importantes. A área final do arroz está próxima da faixa de 1 milhão de hectares, frente a 1,1 milhões plantados no ano passado, sendo que tudo indica que a área de colheita deve ficar abaixo de 1 milhão de hectares. Com isso, o que se comenta hoje, o que se aponta é que tudo indica que a safra gaúcha deve ficar pouco abaixo de 7 milhões de toneladas, frente a mais de 8 milhões colhidos no último ano. E com isso, o mercado do arroz terá um ano apertado, né? E a boa notícia do segmento é que o fechamento das exportações de arroz aí desse último ano, eles surpreenderam o mercado, né? Porque nós fechamos com 1.809.000 toneladas exportadas no ano. Foi recorde histórico de exportação do arroz. Com isso, enxuga o mercado interno, né? E agora vamos para um ano apertado, uma safra provavelmente abaixo de 11 milhões de toneladas a nível do Brasil e consumo acima de 12, sendo que teremos que importar, né? Os nossos vizinhos aí no Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, estão comemorando essa situação porque acredito que vão vender muito arroz no mercado brasileiro. Os argentinos esperam dobrar o volume da exportação para o Brasil nesse ano de 2019 frente ao ano passado, que exportou pouco mais de 122 mil toneladas. Esperam mais de 250 mil toneladas em exportações ao Brasil em 2019, em função de que esperam que as cotações do Brasil sejam melhores do que foram no ano passado. A reação no mercado brasileiro já começa a aparecer no arroz, aí, como as primeiras lavouras colhidas em Tocantins, que resultaram aí na casa das 100 mil sacas, aí, as primeiras áreas colhidas, e rapidamente foram negociados aí, uma indústria somente comprou tudo, e o mercado tem trabalhado de 58 a 60 reais no mercado de Tocantins e do norte também forte, em função de que o mercado espera uma safra bem menor e a demanda maior. Então, até agora, o que a gente vê é um mercado calmo no sul e já firme nos estados do centro-oeste e norte. E a tendência é, passando a colheita gaúcha aí, que é a principal, e passando o período de entregas dos contratos e dos produtores, o mercado deve começar a reagir rapidamente em função de um ano ajustado aí de oferta, né? Vamos ter pouca oferta do arroz aí, favorável para o produtor, né? Ele perdeu em produtividade, deve ganhar um pouco em cotações. No mercado do feijão, o mercado segue firme, né? Já começou o ano com o pé no acelerador, as primeiras safras foram comprometidas pelo clima, plantou-se menos, o arroz do carioca de qualidade no média boa acima de 200, o produto mais nobre aí acima de 220, o feijão preto na faixa 150 acima, o mercado firme. E aí, produtores que começam a colher agora nos estados aí centrais, aí na região de Brasília, Minas Gerais, devendo ter cotações bem maiores aí do que foi ano passado, né? O ano vai mudar, né? Que nem a gente comentou, ano passado foi muito fraco e esse ano nós vamos ter uma safra menor e um consumo maior e um mercado mais firme aí para o feijão, favorecendo aos produtores de feijão que perderam com o grão no ano passado, né? Vai ser um ano melhor. O segmento das exportações da carne também devem seguir forte nesse ano, em função da demanda internacional. No ano passado, o complexo das carnes foi de exportar, a exportação chegou a 5,8 milhões de toneladas, sendo que o frango na frente, com mais de 3,8, 0,6 de suíno, 1,35 do boi. E esse ano aí o mercado espera mais de 6 milhões de toneladas exportadas no setor da carne e que deve movimentar também o setor da ração, né? Milho e soja internos, que
devem ser consumidos em volumes maiores, né, nesse ano. O quadro em si do agro mostra um avanço na exportação da carne, ao passo que a gente espera que há provavelmente uma queda na exportação de soja, onde tivemos recorde histórico e agora caminhamos para ter menos soja para exportar, né? Dificilmente nós vamos poder exportar mais que umas 72 a 75 milhões de toneladas, porque não teremos esse volume aí maior do que isso aí para ser exportado nesse novo ano em função da safra menor e estamos passando o ano praticamente estoque zero e consumindo já safra nova como se fosse safra velha. Então isso é favorável também para o mercado de prêmio aí no médio prazo ser ajustado para cima. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.